quando aconteceu com 3 anos, é o primeiro processo. Só que você trouxe isso de outra encarnação. Essa energia assim, que você sintonizou. Andresa, mas como é que uma criança de 3 anos trouxe isso? Gente, eu já falei que a gente não é um espiritinho, que a gente é um Sim. espírito num corpinho. E a gente traz justamente para elaborar esses processos. E existem 2 caminhos por aí. Olha que legal, isso é bem legal. Isso, eu tô falando com você, mas é aulão aqui junto. Ó, que ajuda você, ajuda um monte de gente a entender, tá? Porque, infelizmente, é algo muito comum, mais do que a gente imagina. Então, o que acontece? Vamos imaginar que a gente carrega no bloco energético, a gente vai somando isso, ele vai potencializando na nossa estrutura. Vamos imaginar que numa outra vida, você fosse o senhor de escravos que abusava. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Então vamos lá, Erenita. Você também colocou que tem fome de colocar o seu projeto de vida em prática. Não foi isso? Isso. Então Nossa, que tá. legal. Vamos lá. Qual é o projeto? Então, meu projeto de vida é levar consciência para o maior número de pessoas. Tá. Que Eu sou consciência? humanoterapeuta Legal. Que da turma que turma você é? 8, Ah, da humano turma 8. 8. Eu também sou psicanalista espiritualista, também fiz o curso com Que vocês. legal. Eu sou reikiana, massoterapeuta e agora consteladora familiar. Que legal. Já tem bastante conteúdo aí. E o que falta Sim. para você colocar o seu projeto de vida, já que você entendeu que esse é o seu projeto de vida? O que você acredita Então, que está faltando? essa aqui, agora eu fiquei nervosa. Calma, relaxa. Estamos batendo papo. Normal, normal, também tô. Então, na verdade, assim, eu sei tudo, sei tudo, né, o que eu tenho que fazer. Eu tenho, na verdade, que divulgar o meu trabalho, contar a minha história de vida, que é ajudar as pessoas que sofreram abuso sexual na infância. E dentro de tudo que eu estudei, eu criei um tratamento que é o tratamento com a Aerê, que é eu reconectando com a minha essência, Tá, que esse é o nome do tratamento. E aí eu já trabalho como manoterapeuta dentro da metodologia, tá. mas ao mesmo tempo eu percebo que tô tendo uma dificuldade de gravar os vídeos. Hum, E eu não sei o pode falar que eu porquê. estou te escutando. Uhum. Ontem ainda eu fiz uma manometria para perceber, né, da onde que vem isso, e me veio uma cena da minha infância de, de uma fotografia que todos no colégio iam tirar essa fotografia e o meu pai não autorizou a tirar, porque ele dizia que ia expor a imagem, que ia abusar da imagem e tudo mais, mas a professora mesmo assim ela apagou pela fotografia. E eu tirei essa fotografia. Hum, E aí eu ontem veio para eu trabalhar em cima dessa fotografia. Mas ao mesmo tempo eu percebo assim, ó, há quanto tempo que eu já tinha trazido para a consciência que teria essa questão com essa fotografia, hum. mas ao mesmo tempo é como se eu ainda tivesse esse bloqueio. Sim, porque você não tratou ele ainda, você só tinha ele no seu racional. E é o que eu venho falando, né? Trabalhar os processos saltam como uma cebola, né? A gente vai limpando camadas, vai aprofundando, vai limpando, vai limpando. E tem muitas, porque a gente tem muitas vidas e muitos processos, né? E quando você traz para o racional, ó, gente, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente traz para o racional, não necessariamente a gente levou para a consciência, a gente trouxe para o racional. Ah, então era essa é a questão que. Ó, tem um tapete, aí tem uma sujeira lá debaixo daquele tapete. Eu nem tô falando de uma poeira. Vamos pensar que tem um pedaço de papel sujo lá debaixo. O tapete tá em Craca. cima, eu não tô vendo. O papel sujo, certo? Aí o que eu faço? Eu levanto o tapete. Ah, um papel sujo. Aí eu tiro o papel debaixo do tapete. Aí assim, eu vejo o papel. Aí eu preciso tirar o papel debaixo do tapete. Eu preciso limpar o tapete. Aí eu preciso reorganizar o tapete. Aí eu preciso pegar esse papel.
Aí eu preciso ver o que eu vou fazer com esse papel. Porque às vezes nesse papel, embora ele seja um papel que está todo sujo, tem uma anotação importante. Eu não posso perder essa anotação. Eu vou ter que achar um outro lugar para anotar isso, mas eu vou ter que jogar esse papel fora. Mas esse papel era o papel que minha mãe me deu e eu gosto do papel. Eu vou ter que lidar com a parte emocional. Percebe que estava no inconsciente, estava fazendo de conta, o físico estava cobrindo. Aí quando você levanta, mexe na ferida, você tem que fazer uma bagunça, levanta aquele tapete. Aí você encontra racionalmente, o papel aqui. Mas aí eu tenho que ainda fazer o movimento de tirar o papel. Ai, que preguiça que eu tenho que ir. E aí quando eu vou lá, ainda tenho que lidar com a emoção daquilo que está escrito. Aí foi minha mãe que deu, mas eu não queria jogar esse papelzinho fora. Minha mãe que deu. Minha mãe já morreu. Eu amo tanto minha mãe. Será que minha mãe ia ficar triste se eu jogar o papel que ela me deu fora? Tudo isso, eu sintetizei os 7 corpos. Você percebeu o que eu falei? Que eu sintetizei os 7 corpos? Eu não posso tirar a informação, jogar fora, porque ela está aqui. Se ela está aqui, tem alguma razão. Mas eu não posso ficar presa nesse papel e nessa informação. Então, você só fez uma coisa. Você olhou o papel. Você só fez isso. Então, você trouxe para o racional. O papel está lá. Você olhou para o racional, o papel está lá. Só. Isso não limpou a sujeira, não organizou nada. O tratamento, ele vai aonde? Nesse ponto. Como é que a gente vai limpar, rasgar o que é importante, jogar fora o papel, mas equilibrar o ponto de não machucar o emocional, porque aquilo é valioso para você. E como eu comecei falando assim, a verdade de cada um, né? Não sei se você escutou a hora que eu falei. Qual é a verdade? A de cada um, né? Porque se eu falar para você, pega esse papel, joga essa porcaria desse papel fora. Lógico, eu não tenho nenhum afeto envolvido com a sua mãe. Isso não está em mim, isso está em você. Então, que conselho eu posso te dar? Nenhum. Ninguém pode meter o pitaco no do outro. Eu posso te ajudar a chegar nesse processo e esse processo vai ser você que vai ter que lidar com ele. Por quê? Porque será que você está pronta para jogar esse papel fora? Será que você não vai gerar uma dor maior do que o impedimento que você está? Se for doer mais, você não vai jogar fora. Ainda que eu ache que você é uma boba, joga logo essa porcaria desse papel fora. Primeiro, eu não tenho afeto à sua mãe. Eu tenho, claro, não conheço. Nunca eu vou ter o mesmo afeto que você tem a ela. A hipocrisia. Eu posso gostar, amar como ser, mas não ter os processos que vocês têm vinculados, porque isso é processo de vocês. Então, nesse afeto, como a gente explica, né? O afeto afeta. Né? Então, quando a gente tem afeto por alguém, isso afeta. Por isso a gente não pode se envolver tanto com o nosso assistido ao ponto. A gente tem que amar e ajudar, mas não virar parte do problema. Porque senão eu entro na dor dele, aí eu tô somando mais dor ao invés de alívio. Porque é frequencial. O que eu tô pondo no cesto? Mais dor? Porque eu comecei a sentir a dor, pronto, eu só tô piorando o processo dele. Então, não é não amá-lo, mas não se envolver emocionalmente na dor dele, porque ele está passando pelo que ele precisa e lidando conforme ele consegue, né? Isso, e aí com... Pode falar. Pode falar, desculpa. Não, pode falar. E aí, com o tempo, a gente trabalhando com terapia e tudo mais, tem até situações que vão chegando pra gente e aí a gente vai ficando mais fria, no caso. E aí, às vezes, tu pensa assim, tá, mas espera aí, aquela pessoa foi abusada e tudo. Tá, mas ela... Tu não entra nessa dor, tu não entra mais na dor da pessoa. E isso no começo me trazia um certo desconforto, porque era como se eu não me importasse, mas não, no fundo eu me importava, só que eu não me afetava mais. E aí faz todo sentido em relação a essa fotografia que veio, por quê? Porque quando criança eu sofri abuso, dos 3 aos 9 anos. E eu já tratei várias vezes, né, com várias terapias, né. E aí dentro dos tratamentos do manoterapeuta, nossa, eu já fiz toda a metodologia, já 2 blocos de tratamento, e aí às vezes starta um nível e aí tu faz uma humanometria e às vezes eu penso assim, tá, mas será que tem tanta humanometria, tanto nível assim para startar, né? Primeiro que você não vai fazer só a humanometria, você vai fazer a metodologia, o bloco completo. A humanometria é só um pedaço do todo. Sim, mas às vezes até durante o tratamento acontece de startar, mesmo estando no tratamento ali, de vir e tu fazer uma manometria? Flor, se tudo der certo, vai startar. Esse é o objetivo. Então, é levantar o tapete, pegar o papel, fazer a bagunça,
Porque não dá para, como eu já falei esses dias até aqui. Minha avó dizia, minha mãe, minha avó, não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Entendeu? Sim. Então, primeiro vai virar uma bagunça, o ovo quebra e meleca a mão, cai pra fora, gruda um pouco. Assim, não tem como. Se tudo der certo, vai startar. Ah, então tá tudo certo. Entende? Então Vai levantar. esse era o tempo. O processo, esse era o tempo. Por quê? Porque assim, ó, olha o padrão, tá? Vou fazer umas perguntinhas aqui, bem básicas, para vocês entenderem um pouquinho. Você falou algumas coisas, e eu não tô com a mesa. Se eu tivesse com a mesa, eu pegava o ponto assim. Tá. Pegava o ponto, não necessariamente eu conseguiria explicar, porque eu preciso dessas bases, né? Aquela grande conversa que a gente tem lá na hora da consulta, né? Tá. Você falou uma coisa para mim, eu vou fazer algumas perguntas para você. Quando você foi abusada, porque você já trouxe isso aqui para, né? Abriu aqui, pequena. Quantos anos você tinha mais ou menos? A primeira vez com 3 anos. 3 anos. Tá. Eu quero só entender um ponto que eu vou te explicar, vou te ajudar nesse processo e também vou explicar para um monte de gente. E aí a gente vai depois lá para sua fome, tá? Eu não me perdi dela. Meu objetivo tá lá. Né? Sim. Tá. Ó, 3 anos a primeira vez. E aí, pelo jeito, Sim. teve outras vezes. Se eu tivesse na mesa, eu ia encontrar. O que aconteceu quando você tinha 3 anos? O que aconteceu quando você tinha 5 anos? O que aconteceu? Você ia me trazer. Foi abusado, foi abusado, foi abusado. Mas vamos lá. Quando você fala que você encontrou essa fotografia, que aí você fez o tratamento e encontrou essa cena que ficou presa lá, que era para tirar uma fotografia que seu pai não autorizou. Quantos anos você tinha? Em média, eu acredito, entre 6 e 7 anos que eu estava no pré. Vou colocar 6 anos mais ou menos, tá? Uhum. Então vou falar mais ou menos 6. Tá. Entre 6 e 7 anos. Ok. Você percebe que existe, e eu não sei qual é a relação com seu pai, enfim, não é mérito aqui pra gente tratar disso agora, porque a gente não vai expor nem a você, nem ao seu pai, que não tá aqui pra gente expor ele dessa maneira, por respeito, né, a um processo de cada um. Você usou a palavra que ele usou, e a palavra é a mesma. Meu pai não autorizou, porque ele dizia que iam expor a imagem, então a exposição é um problema, e Sim. que iam abusar dessa imagem. Então, aonde todo esse abuso já faz parte dessa estrutura. E por que eu tô dizendo isso, Flor? Porque assim, se o seu pai entende esse abuso, olha para esse abuso, nem é bom nem é ruim, tá? Pode ser que o abuso já exista nele, ou que isso já aconteceu com ele, mesmo que ele não tivesse consciência disso, e ele já se previne de um possível abuso. Entende? Sim. Então, este mal, como é que eu vou falar o mal aqui? Não é que é o mal que ele é mal, tá? Esta dor já existe dentro dele. Se tudo é por sintonia, você sintonizou pela mesma vibração, porque ela já existe em você. Então, você nasce dessa estrutura por sintonia. Ou por já ter vivido, já ter sofrido e essa energia já existe em você, ou por já ter sido o abusador, ou por já ter sido abusada, porque deixava todo mundo invadir o seu campo, é abuso do mesmo jeito. E eu vou ampliar aqui o abuso, não só para um abuso da violência sexual, para todos os abusos que a gente permite na nossa vida. Porque se eu fico permitindo todo mundo abusar de mim o tempo inteiro, para o universo não existe abuso disso e abuso daquilo, abuso é abuso. É uma energia, uma frequência, tá? Que somando vai chegar uma hora que vai se permitir a invasão da intimidade. Do seu mais íntimo, Sim. tá? Então, eu não tô aqui falando que é isso, aquilo, porque eu não tenho condição de falar aqui sem entrar num processo de tratamento, porque isso a gente vai do tratamento investigando.
puxando, tirando papelzinho devagarzinho debaixo do tapete, porque imagina que é um papelzinho que machuca. Vai que você encontra um recadinho lá que era uma coisa dolorida, então a gente tem que ir nessas camadinhas da cebola limpando, sem ferir mais, porque você já foi machucada na sua intimidade. Eu não tenho o direito de ir lá e causar um novo abuso em você. Sim. Né? Fala, né? Antes de um terapeuta quebrar um muro, tu precisa saber o que vem depois do muro. É ir devagar, porque senão eu vou Vou usar essa palavra que é horrorosa, mas é a real. Porque abuso parece que é menos pior do que estupro. Mas é a mesma coisa. E eu não tenho o direito de causar um novo estupro em você. E quando eu invado a sua intimidade sem a sua autorização, como terapeuta, e não só como terapeuta, como tudo, porque agora a gente vai ampliar para isso, eu estou machucando o outro na intimidade dele. Eu não tenho o direito de invadir o campo de ninguém sem a autorização de ninguém. Eu não posso ficar Sim. abusando dos outros e nem permitindo que os outros abusem de mim. Porque quando eu estou permitindo, eu estou sendo obsediado e ele está sendo obsessor. E aí eu vou invariavelmente atrair energias espirituais afins. Eu vou ser sugado o tempo inteiro e o outro é o obsessor. Então tudo que está no físico é a materialização do que está no energético. E o contrário também, porque eu estou dando condição para o intruso estar ali. Para o obsessor Entendi. espiritual. Eu sei que você está entendendo. Porque você também vai deixando muito, todo mundo é legalzinho com você, você é legalzinho com todo mundo. Aí vai. E também o quanto, muitas vezes, nós somos os abusadores. Pensa bem, ó. Engraçado, porque eu estava falando disso hoje com uma pessoa. Por exemplo, tem gente que fala, ai, eu te amo. Vamos pensar marido e mulher. Eu te amo. Tá, aí a mulher trabalha que nem uma burra de carga, o marido fica em casa. Ou o contrário. Se lascando, dinheiro não dá, e chega em casa, a comida não tá nem pronta, ainda tem que arrumar, ainda tem que fazer tudo. Você percebe que numa relação assim, do homem para mulher, da mulher para o homem, não importa, num relacionamento, ama mesmo? Ou é abuso? É abuso. Porque, no mínimo, a pessoa está desempregada. Acontece com todo mundo. E a gente está em família justamente para se ajudar nessas fases, nesses momentos, nessas dificuldades. Mas, no mínimo, deixa a casinha arrumada. Faz uma comidinha enquanto a esposa, por exemplo, ou o contrário, está trabalhando. Estou falando porque às vezes o homem acha que não precisa. Faz uma coisinha. Não é abuso. Mas quem é que está permitindo? Sim. Então, Nada chega até a gente por acaso. chega, não dá para pegar a tomada e colocar na parede. Tem que ter o pino e a macho e a fêmea. Porque se você tentar pegar o pino da tomada, enfiar na parede, não tem como conectar. Sim. Então, assim, encontrou conexão. Então tem o abusado e o abusador. E isso ele evolui, energeticamente falando, até chegar num estado em que materializa aquilo que está no energético. Entende o que eu tô falando? Sim, eu E a entendo. gente vem trazendo isso de vidas e vidas e vidas. Por que eu tô falando isso? Porque por alguma razão que não cabe a gente aqui esmiuçar, você, com a energia do abuso, sintonizou com o seu pai, que já tinha aquele medo do abuso, por alguma razão, ou pelo que você já viveu, enfim, não importa. Aquele medo, aquele receio, aquele perigo, aquela situação. E aí, para ele mesmo, por uma fotografia, ele teve esse medo. Sim. E eu associei até ontem, né? Porque ontem eu fiz o tratamento e quando faz todo sentido, porque realmente eu trazia para o mental, mas eu estava, consciência, mas na verdade eu não tinha trabalhado ainda. Porque são vários, quando a gente resolve se tornar terapeuta, dentro da metodologia ali, vai startando muita coisa, né? A gente vai olhando para muita coisa, e aí tu pensa, mais isso, e é como tu fala, é a casca da cebola que a gente vai tirando. E quem mais é curado somos nós. Porque vou trazer para a Sim, mesma situação, para você entender. Vamos tirar o abuso e vamos para o terapeuta agora. Depois a gente junta tudo. Se eu tenho tanta... Olha,
Se eu tenho tanta vontade de ajudar, todo terapeuta ele tem muita vontade de ajudar, né? Ele pode não saber ainda ser terapeuta, mas toda pessoa que tem muita vontade de ajudar o outro, ela tem um terapeuta em si. Se é um terapeuta convencional, se é um terapeuta holístico, não me importa. Ela tem o desejo de, tá? Então isso vem do coração. Se eu tenho o desejo de ajudar, é porque eu reconheço a dor. Se eu reconheço a dor, é porque ela habita em mim. Então, quem mais é ajudado no processo, ou o primeiro ajudado, é o terapeuta. Depois a gente fica bem, depois de uns anos, trabalhando 8, 9, 10, 12 horas por dia, a gente foi limpando tanto aquilo, e aquilo fica leve. A nossa vida começa a ficar mais tranquila, porque eu já lidei muito com aquela dor. Apesar de saber como aquela banda toca. Entende o que eu tô falando? Sim. Eu sei que dor é aquela. E ela existe em mim. Por isso eu tenho um desejo de ajudar. Porque eu a reconheço. Igual a história do abuso. E aí você tem um nicho do abuso que você pode trabalhar. E você tem um tratamento que chama Reconectando com a Minha Essência. Que chama ERE. E a sua essência não é um abuso. Ela tá antes desse abuso. Sim. Né? E é isso que eu tava em dor, porque eu percebo assim que eu venho estudando ao longo dos últimos 5 anos, e aí em 2019 eu caí no teu curso do humanoterapeuta. Estou muito feliz em falar contigo, é um privilégio muito grande, assim, eu nem acredito, mas enfim, o universo é maravilhoso. E aí, olha só, eu fiz o tratamento ontem, que no caso startou isso, né? E aí hoje assim, eu pensei, eu vou mandar. E eu tava escovando os dentes, pensei, ela não vai me chamar. E aí quando eu olhei, tu tava me chamando. E depois, como eu terminei o processo do segundo tratamento na semana passada, que foi a última regressão, então eu marquei uma constelação para hoje. Eu tenho uma constelação hoje também, que daí eu vou ser constelada. E aí, dentro de tudo que eu estudei, eu percebi o quanto que eu tenho capacidade para ajudar as pessoas. Mas eu tô querendo dar um passo, parece... Porque há 1 ano eu tô trabalhando como terapeuta. Eu trabalhava como costureira. E aí, depois que eu fui no evento ao vivo ali em São Paulo, que teve em 2019... Que delícia. Foi assim, ó, eu cheguei do evento no domingo à noite em casa. Na segunda-feira de manhã, a empresa para a qual eu trabalhava 10 anos me afastou. Assim, sabe? E aí, como eu já tava trabalhando com a mesa radiônica, aí eu fui fazendo umas perguntas e eu percebi, não, deu, chega de costurar. E aí foi indo, aí eu consegui fazer o curso de psicanálise, que para mim foi assim, foi uma coisa assim maravilhosa, eu me conectei, eu faço psicanálise também, eu faço sessão de psicanálise, eu sou atendida no caso, né? E aí esse ano eu comprei o curso de constelação e também do marketing digital, então assim, tá tudo muito simples para mim, muito aberto, eu tenho uma vontade muito grande de ajudar, eu sei que eu posso, eu tenho essa capacidade, eu já atendo não o suficiente quanto eu quero. E aí foi onde que veio esse tratamento para mim, que é eu reconectando com a minha essência. Mas ao mesmo tempo é como assim, eu tenho tudo para gravar os vídeos, para contar a minha história de vida, que é a maneira como as pessoas vão se conectar a mim para eu poder ajudar. Quem vende, no caso, sabe que o marketing trabalha dessa forma, né? Mas ao mesmo tempo, sabe quando tu grava o vídeo e tu não consegue publicar? E aí onde ontem apareceu essa fotografia, então tem toda a conexão. Como se a exposição da minha imagem tivesse ligação com o que meu pai falou que é o abuso, ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tudo, né? Tem tudo a ver. E hoje, assim, tratar, então, assim, ter consciência sobre isso ter isso no seu racional é uma coisa. Tratar esse fractal que está lá preso é outra. Entende? Foi o que foi feito ontem, né? Uma parte, você tem que fazer o tratamento inteiro, porque imagina quantas somas, ó. O primeiro processo é o processo, tá? Quando aconteceu com 3 anos, é o primeiro processo. Só que você trouxe isso de outra encarnação. Essa energia que você sintonizou. Andresa, mas como é que uma criança de 3 anos trouxe isso? Gente, eu já falei que a gente não é um espiritinho, que a gente é um espírito num corpinho. E a gente traz justamente para elaborar esses processos. E existem 2 caminhos por aí. Olha que legal, isso é bem legal. Isso, eu tô falando com você, mas é aulão aqui junto. Ó, que ajuda você, ajuda um monte de gente a entender, tá? Porque, infelizmente, é algo muito comum. Mais do que a gente imagina. Sim.
né? Mais do que a gente imagina, né? É tudo muito velado, mas é muito comum. Quando a gente está em sala de atendimento, a gente sabe o quanto isso é comum. E eu não imaginava, porque isso não é uma realidade que aconteceu comigo nem na minha família. Nada, ninguém muito perto de mim viveu que eu saiba, né? Então, enfim, é mais do que eu imaginava. Então, o que acontece? Vamos imaginar que a gente carrega no bloco energético, a gente vai somando isso, ele vai potencializando na nossa estrutura. Vamos imaginar que numa outra vida você fosse o senhor de escravos que abusava. Para o universo, abuso é abuso. E aí você somou isso. E agora o que você quer? Gastar isso. Aí você traz, porque o abuso existe em si. Não importa se é abuso sexual, abuso disso ou abuso daquilo. Vamos imaginar uma outra possibilidade. Você era numa outra vida, não estou falando que tá? Tô aqui só inventando. Só tantos tratamentos que eu já fiz, tantas Estamos possibilidades viajando que junto. se apresentaram, de tantos que eu fiz, que a gente acha que é uma coisa e é tudo diferente. Como é que você vai saber disso? Entrando na energia. Cada um, você vai perceber quando você começar a atender dentro dessa linha ferrada aí, cada um uma história é uma. Vamos imaginar que numa outra vida, você foi uma prostituta. O que você fez? Carregou prostituta, porque eu tô falando de outra vida, enfim, né? Mas foi, eu tenho supondo. noção. Isso aconteceu O que mesmo. você fez? Você carregou na energia sexual. Uhum. Você tem ela impressa em carga, em bloco. O outro não é o que ele vê, é o que ele sente. Sim. Então é carregado. Então era toda aquela sensualidade, toda esta massa continua coabitando. O que o outro sentiu? O desejo que você manifestou e fez de propósito para sentir. E não tem nada errado. Tem o outro sentiu a manifestação que você criou. Então nem tem culpa, porque não tem nada de errado com ser prostituta. É a característica, é a via de aprendizado que cada um escolheu. Porque assim, por essa via de aprendizado é feia e pela via da Beata Salu, que não transa com ninguém, é bonita. De onde que é bonito isso? Não. Uma pessoa rabugenta, não tem, cada um pela sua via de frequência, pelas bênçãos e penitências da sua história. Não tem nada certo nem errado. Né? E quando a gente vai aprofundando e entendendo via a psicanálise e espiritualidade, via as massas, você vai entendendo que você cria. Quando você cria, aquela é sua criatura. Você é o Deus daquele negocinho. E ela é forte. Uma hora isso vai crescendo de tal maneira. Imagina que uma hora uma energia que se materialize daqui milhares e milhares de anos, ela vai ser criada a partir de qual criatura? Daquela. Ela vai ter vida a partir dali, mas não vou aprofundar nisso, senão o povo vai ficar doido. Isso aí é tema de aula mais profunda, né? Aulão. Mas aí é mais, eu não consigo explicar num período pequeno. Então, o que eu quero dizer é que você carregou e o outro sentiu. Tá certo o que o outro fez? Claro que não. Claro que não, porque você tem que ter um mínimo de equilíbrio sobre as suas ações. Sentir o desejo é uma coisa, manifestá-lo invadindo o campo do outro sem autorização do outro é outra. Né? Ou você era a abusada pelo senhor de escravos, ou não só de escravos, mas os capataz. E aí você fala, eu preciso ficar forte nisso. Eu não posso mais me permitir ser abusada. Lá eu era obrigada, porque era escravidão. Agora eu não sou. Vou viver essa experiência para ganhar força em mim, para não dizer amém para o capataz, que hoje não é capataz. Entende o que eu tô falando? Entendo. Porque é um outro tempo. Graças a Deus a gente fala que tá ruim, mas já foi bem pior. Tá ruim ainda? Claro que tem muita coisa para melhorar, mas já foi muito pior. E nós estamos só, tudo que a gente plantou, a gente colhe. Não importa que é fake, é bonito, que é não sei o quê. É o que é. Então, o que você vai fazer agora é trabalhar. Por quê? Porque a primeira criança que precisa ser curada é a sua. Por isso que você tem o desejo de criar um tratamento para cuidar da essência e do herê da criança interior do outro. O desejo é seu.
Antes dele ser para o outro, ele é a sua maior dor se transformando na sua maior força. Por isso que o desejo vem do seu coração e ele é forte. Mas por isso que tem muita gente que fala, ai, eu comprei o curso de marketing digital e agora eu vou fazer. E por que que para um dá certo e para outro não dá certo? Porque as pessoas estão preocupadas com o marketing e não com as próprias curas. A gente precisa primeiro olhar para o nosso espiritual, que não tem nada a ver com o espírito em corporação. Né? Fiz até um áudio no canal do Telegram hoje explicando isso. Que espírito todo mundo é, independente de religião. Religião é uma conduta, um grupo de pessoas que se reúne para viver sobre uma mesma conduta. Só Deus está em todo lugar e existe espírito sem corpo, mas não existe corpo sem espírito. Então todos somos espírito, tudo é espiritual, né? A gente pode viver uma experiência religiosa, né? Ou não. E tá tudo bem se a gente vive e se é legal pra gente, ok, tem mesmo que viver. Se encontrou conexão, ótimo. Já é tão difícil se conectar, não é pra sair, é pra ir lá. Se é feliz, se aquilo faz o coração feliz, tem que estar lá mesmo. Mas o que eu quero dizer é que, assim, enquanto a gente não trabalhar, por quê? Que nem o marketing, nem nada vai dar certo. Digital ou não digital. Porque vai mexer na dor. E tudo só é pro amor. Se for para doer mais, não vai manifestar. Então, se vai mexer, então vai. Primeiro você trabalha os seus padrões, olha para isso, e você tá olhando, por isso eles estão saltando. Sim, então foi onde que eu comecei com o tratamento humanoterapeuta, depois a psicanálise, e agora por último, faz o quê? 2 meses, 3 meses, que eu comprei o curso de marketing digital. Então agora é como se tivesse, as feridas estão sendo curadas e esse é o momento de, porque foi muito rápido, ó, eu comecei e olha só, olha como é tudo lindo, tipo, ontem eu consegui perceber, tratar um pedacinho como tu falou, hoje eu tô conversando contigo, tá sendo muita coisa tratada também, a gente sabe disso, e ao mesmo tempo depois vai ter uma constelação, então foi assim, nossa, é bem isso. É que eu sou muito acelerada, filha de Ansan, né? Então é tudo muito rápido, né? Então, assim, um ano terapeuta eu já quero estar fazendo, sabe, a revolução no mundo. Tá então, certo. Eu acho que é isso. Mas você entende E que também daí as pessoas se culpam. Ai, não tá funcionando, não funciona pro outro, mas não funciona pra mim. Porque eu já fiz todos os vídeos. Pode fazer 750 vídeos. Se não tiver pronto, não vai conectar. As pessoas não vão ver, não vai assistir. Ou vai assistir, mas não vai dar importância. Porque é frequência, não é o que você fala, é o que você vibra. Sim. Entendeu? Tem toda a parte física, a parte de investimento, muito. Tem tudo isso. Você está fazendo o curso, você está entendendo o que eu estou falando. Tem, mas se eu conheço muita gente que começou comigo e não foi. E sabe a mesma coisa que eu faço, sabe fazer a mesma coisa no marketing. Sabe técnicas terapêuticas, a mesma coisa, mas só quis verbalizar sobre e não transformar e viver a sua missão. Porque viver a missão não necessariamente é fácil. Não é fácil. Sim. Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente acontecem coisas, porque se fosse fácil, qualquer um faria. Mudar o mundo, vamos lá mudar o mundo. Quem falou que mudar o mundo vai ser fácil? Vai tomar pedrada, por exemplo. Seu pai falou uma coisa. Eu não autorizo porque vai expor a imagem. Vai. Na hora que você fizer o vídeo, vai expor a imagem. Você está pronto para lidar com a exposição da sua imagem? Tá. Podem abusar da imagem? Podem. Tem gente que fala mal. Tem gente que manda mensagem. Tem gente que... Agora, gente, todo mundo fala bem de mim. Mas lá atrás eu era doida. Que falava com esse meu jeito, toda maluca. E eu já fazia desse jeito, porque eu não sei fazer diferente, porque eu não sou uma mentira. Eu tenho dores, amores e horrores como qualquer pessoa. Se eu sei o que eu sei, é porque eu comecei a estudar antes, só. E ainda que eu saiba mais, porque eu sou um espírito mais velho, só. Comecei antes, então, isso não me faz melhor. Eu tô com uma pergunta para te fazer em relação a propósito de vida, né? A missão de vida e tudo mais. Quando tu é um espírito mais antigo, mesmo assim tu se coloca nessas determinadas situações, quando tu já vem com esse propósito de auxiliar dessa forma? Não entendi a tipo pergunta. Assim, um ser índico, né? Ele traz como propósito de vida ajudar as pessoas nessa cura a trazer mais consciência, porque eu sinto que eu tenho essa vontade muito grande, né?
Então, ele tem dentro da frequência dele tudo que ele já viveu em outras encarnações, mesmo curado, vamos dizer, mas ele se coloca em determinadas situações para poder executar esse projeto de vida ou não? Não Claro, sei se eu fui claro. eu entendi o que você quis dizer, mas eu vou explicar de uma maneira mais simplificada para todo mundo. O que que acontece? Sou um índigo, vamos pensar, trazendo o exemplo que você tem. É um índigo, tá? Quando eu entro na malha, passo pela massa, tá? Primeiro que eu pego todos os meus pedacinhos, então todos os meus afetos e desafetos eu reencontro, Tá tudo na certo? mochila. Tá tudo na mochila, tá tudo ali. Quando encontra por sintonia, puf, gruda tudo, né? Então tudo bem. Afetos e desafetos, então, quanto melhor eu sou, quanto menos dor eu gero, quanto mais alívio eu gero, mais afetos eu vou gerar. Então quando eu chego, tipo, cheguei de viagem, tá todo mundo felizinho, entendeu? Quando eu tive muitos desafetos, cheguei de viagem, agora você vai me pagar o que você deve, você ficou me devendo, aí vai. Ok, então quando eu não sou privilegiado, eu só sou mais consciente para lidar com os processos que são meus, porque se plantei, tenho que colher. Fato. Então faz sentido. Vamos imaginar que eu não tenha tantos desafetos e eu tô mais um processo missionário, porque já limpei bastante coisa, já tenho uma galerinha legal para participar comigo do processo. Tá, isso não faz com que eu não participe, com que eu não vivencie as mesmas regras que todos os seres. E eu vou passar pelo meu. Tô lá no mental superior, encarnando, então tem a essência, tem o búdico com os registros de memória de todas as vidas, tem ali o meu mental superior, que é o que eu preciso viver nessa encarnação, que eu, né, escolho e elaboro para conseguir viver o que eu preciso viver. Não importa se é dívida kármica, lição kármica ou processo missionário. É igualzinho para todo mundo. Ok. Aí eu entro no racional. Racional é individualização. Entra o ego, que nem é bom nem é ruim, é o que divide. Ok, entra o ego, passo pelo vibracional, emoção, tá? Tô ali naquela familhinha bagunçada, minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, meu tio, meus irmãos. Ok, bagunçado ou não, não importa. Tá, energia vital, corpo físico, certo? Eu vou estar sobre as regras igual todo mundo. Aí entra o quê? O como a minha mãe conduziu, os meus pais, os meus avós, os meus tios, todo mundo que estão ali. Nem tô falando de ancestralidade, tá? Tô falando do aqui. Nem cheguei lá, tô falando só do nosso. Nem tô falando de tudo que ainda vem nessa bagagem. As crenças e padrões? Na verdade, nem tô falando de crenças e padrões. A gente vai aprofundar mais. Crença e padrão é o que todo mundo fala. Por que não consegue mudar? Porque tem os pecados. Os instintos, o orgulho, a gula, a preguiça, a luxúria, que não tem nada a ver com sexo, tem a ver com prazer. Tá? Tem todos os instintos que nós estamos aprendendo a elaborar, que nem são ruins, nem são bons. O orgulho bem usado de fazer um trabalho bem feito. O orgulho mal usado. E aí, se eu sou, vamos imaginar, eu sou um índigo ou um cristalino. Vim de uma mãe que tá cheia de encrenca para resolver. Quem é que vai me dar a educação? Em volta, em todo o orgulho, em toda a luxúria, em todo não vou fazer nada porque vou ficar aqui no meu prazerzinho. Todo mundo fala de procrastinação como se procrastinação fosse preguiça. Mas na maioria dos casos, a procrastinação é luxúria. Não vou sair do meu prazerzinho. Sim. Luxúria não tem só a ver com sexualidade. Tem a ver com o meu prazerzinho. Eu não vou fazer, porque eu não vou sair do meu prazerzinho, porque aí vai dar trabalho e cansa. Entendeu? Aí eu não me comprometo, porque senão eu vou ter que sair do meu prazer. Aí vamos imaginar que a mãe tá toda bagunçada nos orgulhos dela, naquela teimosia dos infernos, com aquele orgulho dos infernos. Nem tô falando de uma pessoa ruim. Tô falando de processos. Sim. Eu vou ser criada por essa mãe. A tendência é que ou eu seja tão teimosa quanto ela, ou eu odeie teimosia num grau
que aí eu faço tudo de qualquer jeito, porque eu não vou ser teimosa. E a teimosia, quando ela é uma obstinação, ela é boa. Quando ela é teimosia, ela é ruim. E aí é o quê? Orgulho mal usado e orgulho bem usado. Então, aí a gente tem todos os instintos, que é o que a gente explica dentro do manoterapeuta. Então, mesmo eu sendo um índigo, isso não me isenta de viver as regras, a ordem do que é aqui na Terra. As leis que coabitam esse planeta. Isso não me torna especial. E a maioria dos índigos e cristalinos que estão aí, o que está acontecendo? São reizinho. É tudo reizinho. Da mamãe. Extremamente inteligente, mas eles acreditam que eles têm todas as ideias brilhantes, mas que eles acreditam que porque eles são um reizinho, eles vão ficar no sofá e alguém vai descobrir a genialidade dele. Porque o mundo precisa de você incrivelmente, índigo. Igual você tem mais 500 aí, tudo perdido. Você, eu, todo mundo, entendeu? Então Todo tá mundo. ali. Eu podia estar ali no meu sofá, nossa, eu tenho ideias brilhantes, ninguém vai me descobrir aqui? Não. Não. Eu vou ficar aqui no meu sofá até alguém descobrir a minha genialidade. É o quê? É o orgulho, é o que os pais estão fazendo com os filhos, facilitando tanto que aí vira orgulhoso ou fica só no prazer. Então é aprender. Então, quanto a gente, como humanidade, não começar a trabalhar com isso e nem achar que os instintos, os pecados que não são pecados, são instintos, você entende isso melhor? A gente explica bem dentro do curso. Eles nem são bons, nem são ruins, eles são. Como a gente vai conduzir eles é que a gente vai. Porque também não viver a minha luxúria, que é o meu prazer, me torna a véia rabugenta que reclama de tudo, porque não consegue ver prazer em nada, não tem gratidão. Então a luxúria também é o prazer que a gente consegue reconhecer em todas as coisas. É onde eu encontro a gratidão. Então a luxúria é boa ou é ruim? A luxúria é o prazer. Como eu vou lidar com ela é o meu nível de aprendizado. Sendo índigo ou não. Aí eu vou me imaginar que eu sou um índigo que fico lá só na minha meleca porque acho que eu sou especial. Ou porque as pessoas no meu entorno, que não têm a mesma evolução, me colocaram como especial e eu tô acreditando que sou. Aí eu sou um infeliz, depressivo, porque eu não sou especial, mas minha mãe disse que eu era. Não, todo mundo me tratou como se eu fosse. Como assim não sou? Não entende? Aí vai Tem pra uma vida dor e a grande, vida né? fala, velho, vamos, faz aí. Mas eu não sei, aprende. Ué, e aí a vida não vai tratar que nem reizinho, porque não é um reizinho. Não é especial, é essencial. E veio para cumprir com a sua função. Faça. E aí vai gerando essas dores, porque eu sou uma porcaria. E não é. E nesse bloco, nessas dores, vai se machucando e machucando o outro. Vai criando o quê? Massa de novo. Começou o processo tudo de novo. Começam os karmas, começam... Entendeu o que eu tô falando? Sim, até me veio algo assim, porque eu sou de uma família bem humilde, eu sempre trabalhei desde muito cedo, assim, desde criança tinha que ajudar, com 14 anos eu já trabalhava, registrada, e aí eu engravidei muito cedo, engravidei com 15 anos, e aí assumi, já casei no caso, então assumi a casa, aquela coisa toda de trabalhar e ao mesmo tempo tendo que dar conta de tudo. Tipo, de uma família muito machista, porque tem o machismo também aqui dentro para ser trabalhado, né? Isso, tudo bem. Estamos trabalhando nisso. E aí eu sempre achei assim que menina birrenta e mimada era como, olha só, era pessoas riquinhas. Na minha concepção, eu via isso, tanto é que daí o universo trouxe para mim, quando eu comprei o curso, uma pessoa se aproximou de mim através conheci na Umbanda, que eu trabalhei um ano na Umbanda também, e aí essa pessoa, ela era dessa forma, e foi uma pessoa assim que startou em mim isso, e aí foi onde que eu tive essa percepção. Peraí, é só uma crença tua, porque quer dizer que menina birrenta e mimada não é riquinha. Não, porque eu era pobre e ao mesmo tempo eu me vi há um ano atrás birrenta e mimada, exatamente o que tu tá falando. Mesmo tendo trabalhado sempre, mesmo tendo carregado o mundo nas costas, mas eu me vi dessa forma. Então, e a birra, ela é a nossa infantilidade, uma parte de criança, olha como tem que trabalhar a criança, né? Porque a criança é a pureza, não Sim, a birra. A criança é tudo. Se ela vai estar pura ou ingênua, ingenuidade não é pureza, são coisas diferentes. Ingenuidade é não saber. Pureza é saber o bem e o mal e escolher. Não é escolher, não é uma escolha, é uma decisão.
Eu não faço porque não faço, ponto. Não é que eu escolho porque não tem outra opção. A escolha essa que é melhor, não. É decisão, é diferente de escolha. Né? E aí, o que que é a birra? É a teimosia, é o quê? É o orgulho. É o orgulho. Porque quero do meu jeito, porque eu quero. É a criança birrenta batendo o pé. Não importa se ela é riquinha, se ela não é riquinha. Isso, e aí eu não tinha essa percepção. Para mim era birrenta é só crianças riquinhas, porque eu nunca tive privilégios, vamos dizer. Mas ao mesmo tempo eu me percebi uma criança de 40 anos, 41, birrenta e mimada. 40. Assim que é. E às vezes a gente melhorou num monte de ponto e tem um que ainda é a nossa calcanhar. E não tem nada de errado, a gente está trabalhando nesses processos. Tá tudo Sim. certo. Poxa, A mas eu gente já não aprendi controla tanto. nada, né? Eu já aprendi tanto e ainda tô assim. Só porque você aprendeu, isso não te faz um anjo iluminado. Te faz uma pessoa que tá passando por um monte de coisa. Igual todo mundo. Porque a vida tá vivendo. E é assim que é. Esse é o grande prazer da vida. Né? A gente não se Sim. apegar às coisas e vivendo e fluindo nela. E o que a gente fez errado, a gente plantou, a gente colhe. Tá tudo bem. Plantou uma coisa Tem amarga, mais vai pra ter que limpar. comer o amargor. E se não plantar nada, não tem nada para colher. Ah, eu não tenho nada. Mas plantou o quê? Nada. Então vai colher o quê? Vai colher nada. É um vazio sem fim, sem nada. Ah, mas eu não sei qual é o meu Sim. projeto de vida. Então faça um. Crie um. Entre numa causa, comece a trabalhar em prol de alguma coisa. Porque só E a tenho o gente até. projeto porque fiz o projeto. O projeto não caiu na minha cabeça. Sim. Eu participei do processo D. Eu E foi muito escolhi querer. interessante, assim, o dia que veio, assim, pra mim, né? Nada vem por acaso, mas tipo, Ierê, eu pensei, mas Ierê? Como assim Ierê? E eu não conhecia nada, né, de Umbanda, nada disso. Ierê, aí o inicial do meu nome, e aí depois eu reconectando com a minha essência, pum! Então, assim, aí eu vejo que como a gente realmente não controla nada, não fui, ai, porque não tá, ainda não deu certo, porque eu não isso, não aquilo. Não, é que tem o seu tempo, né? E aí fica nessa cobrança interna. Peraí, mas tu sempre, eu, no meu caso, sempre trabalhou tanto, trabalhava das 5 da manhã às 6 da tarde, igual uma louca, e agora é como se esse um ano fosse um ano de folga para mim, assim, sabe? Não de folga, mas para eu Sei. realmente estudar, para eu ir aprendendo as técnicas e essa questão da liderança, porque tu precisa ter essa, dentro dos tratamentos, ter essa liderança, e eu via a liderança como algo feio. Então, assim, foi um tempo de, bastante crença sendo quebrada, né? Sim. E é como meu filho falou para mim, mãe, tu começou, é muito interessante, mãe, tu começou faz um ano, o que que tu quer? Calma, vai no teu tempo, sabe? Já fez um monte de coisa. E a liderança como crença, vou ampliar, não é só como crença desta vida. Pode ser que você já tenha sido um líder mais difícil e que você perceba a dor, ou você foi liderada por alguém que te fez sofrer, ou você liderou e fez sofrer, e hoje, com o seu nível de consciência, você sente isso como algo ruim. O problema é que as pessoas estão achando que tudo é crença, porque as pessoas só conseguem ver a vida pelo racional. E aí esta crença existe em você porque você já viveu as dores desta crença, desta Sim. experiência. E aí você Uhum. pode ver isso como algo ruim. Liderança não é algo ruim. Depende como lidera. Só que você não é. Por que para alguns isso é uma crença e outros não? Não é uma crença limitadora? Porque não é crença, é massa e processos que a gente traz. A gente traz de outras encarnações e a gente traz da nossa ancestralidade, daquilo que eles vieram e que a gente topou encaminhar isso. E vai ter a Sim, resistência, porque quando você vai lá e vai resolver um problema daquela bisavó, tataravó, primeiro, quem garante que aquela tataravó não sou eu? Só que sim. quando é outro, eu consigo perdoar. Quando sou eu não consigo, né? É Ah, assim que é. Então, bem assim. para a mente, pouco importa a espiritualidade. Precisa resolver. O que ela vai acreditar que é, não faz diferença. Não, porque não está maduro para isso. Ok. E também porque, às vezes, quando eu vou resolver uma coisa, porque está no ego, porque toda essa massa que você vai trabalhar na constelação é só massa, não é o espírito. É só o ego, é só a Uhum. persona que ficou presa, tá? Aquela persona que tá presa porque tá no ego, tá? Tá preso na persona. Porque a minha, porque me machucaram, porque me feriram. É o eu, é o ego.
tá? O que acontece? Como tá presa, se você resolver o problema, você então tem uma resistência. Então, essa ancestralidade inteira querendo resolver. Porém, se você resolve, você diz para aquele eu pequeno, o espírito dessa pessoa tá aqui, esse eu pequeno preso dela tá aqui. Você tá reforçando a incompetência dela que não fez. Como ela ainda tá no ego, então o espírito quer, mas o egoinho preso não consegue lidar. Porque aí você vai ser a boa e eu vou ser a ruim. Então, existe a resistência do próprio sistema para não resolver. No espírito quer a resolução, no fractal ego não quer. Porque vai reforçar a incompetência. Ela faz e eu não fiz. Ela é boa e eu sou ruim. Depois que... Então, por isso é tão difícil. Se a gente estiver preso nisso e não ter esse enfrentamento, porque não tem nada nesse ego, entende? Tá todo mundo preso aqui. Essa massa tá presa aqui, o espírito tá aqui, já resolveu. Só que quando a gente encarna, a gente passa por esta massa. E aí a gente vem o quê? O egão. O orgulhosão. Entendeu? Sim, entendi. Tá mais fácil. Para quem é humanoterapeuta, tá mais fácil de entender. Mas eu acho Sim. que deu pra gente ajudar. Então, isso não trata com razão. Não trata. Quanto mais você tentar falar para esse pedacinho que você vai resolver, mais puto da vida ele fica com você. Sim, para mim fez todo sentido. Todo sentido, porque durante um reiki também, aplicação de reiki, já tinha vindo essa imagem e tudo mais, então para mim era como se já tivesse tratado, mas não, faz todo sentido. E aí é onde, a metodologia. Agora, sim, e aí onde que a metodologia... Agora você levantou o tapete e viu o papel. Agora vamos ver como é que a gente resolve tudo isso. Aí agora é o processo do método. Não só a humanometria. Faz um método inteiro para trabalhar essa questão. Sim, eu fiz um método, é o segundo bloco, eu fiz um método inteiro. Na semana passada eu terminei, eu fiz a última regressão da metodologia. E aí, no caso, essa semana, ontem, eu senti em fazer, como se tivesse realmente startado isso, entendeu? Processo. Dessa forma. Tomara mais um bloco de tratamento. Quanto mais startar, mais a gente limpa. Né? E aí a vida vai começar a fluir. Tá bom? Tá, eu tenho uma pergunta para te fazer bem rapidinho, posso? Vamos lá, vai. Já tem? Já passou Dentro da metodologia, no caso, né? A gente trabalha com aquela sequência exata. Eu trazendo a parte da psicanálise e junto também oferecendo algumas técnicas de coach para a pessoa. E no final do tratamento, depois da última sessão da metodologia, eu aplicar a constelação, eu não vou estar interferindo energeticamente na metodologia humanoterapeuta, que eu tenho um pouco de... Não, é assim, ó. O que a gente orienta? Quando você estiver fazendo a metodologia, não faça nada além da metodologia. Entende? Assim, ó, começou o processo de tratamento, fez a consulta, a pessoa vai fazer o tratamento inteiro, vai dar uma média aí de umas 8, 10, 12 semanas, depende, cada caso é um, né? Ok, tá aqui, fechou. Nesse período, não faça nenhuma outra técnica. Nenhuma. Nem a psicanálise antes das técnicas? Não, sabe por quê? Porque você tá... Ó, a pessoa vai limpar. Mas para que precisa entender o lixo? Você vai lá no saco. É que eu sempre faço uma conversa antes, entende? Mas então, ela vai entender o quê? Você acabou de limpar. Jogou fora. Aí você vai puxar de volta? Você precisa entender lixo? Você vai lá no saco de lixo, vamos ver o que temos aqui. Você tira tudo, joga lá na lata do lixo, na porta da tua casa. Aí você vai lá mexer? Então a pessoa vai querer entender o que não precisa. Ela precisa estar limpa para daí ela começar um processo de psicanálise bem legal. Com as pontas de fato que precisam ser trabalhadas, entende? Então, o que eu tô falando? Não complica o que é simples. O método é simples. Por que as pessoas acham que falam que é difícil? Porque elas querem inventar uma coisa que eu falo, mas eu converso na humanometria. Mas você viu eu conversando lá no vídeo que eu fiz? Não. Então por que tá conversando? Não. Porque quer não é isso. Quer complicar não é o que é isso. simples. O que eu tô falando? Não. Metodologia. Terminou a metodologia, propõe um processo de psicanálise. Sim. Não, mas eu digo assim, a pessoa chega e eu sempre faço uma conversa de uns 30 minutos antes de aplicar as técnicas. Essa é a minha pergunta também, não? Não precisa. Você vai falar o que é que tá, como é que você tá, como é que você passou a semana, como é que tá? Vamos lá pro seu tratamento? Vamos lá.
É um tratamento. Você já viu o caboclo explicando o que que ele está tratando no meio que ele está fazendo assim? Falei disso ontem. Não. Você não tem que dar aula para ela. Entende? Quanto Entendi. menos você elaborar pelo racional, mais você vai conseguir entrar nas bases principais. Eu não estou dizendo que você não pode conversar com ela sobre o processo. Eu estou dizendo que você não tem que ficar explicando tudo para... Primeiro, porque ela não entende. Segundo, se ela quiser entender, ela vai fazer um curso, porque ela tem que entender muita Sim. coisa. Tá? E assim, o que eu sugiro é, não é que você não pode. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é que passou a semana do tratamento de lá pra cá? Como é que você ficou? Startou alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Ah, fiquei meio amuada. É, ficou meio amuada? Aconteceu alguma coisa? É, minha mãe falou assim comigo, eu fiquei meio triste. Legal, então vamos pro tratamento pra gente tentar já pela essa frequência, vamos trabalhar essas questões? Legal, legal. Então ela levantou o tapete, você olhou que tem ali um papel sujo, vai para tratamento. Vai para tratamento. No final, como é que você tá? Tá sentindo, tô meio angustiada ou não? Tô melhor. Ó, presta atenção na sua semana, veja como é que você vai se sentir. Eu vi uma coisa, legal, mas vamos fazer o seguinte, não limpou? Então vamos deixar isso limpo, não vai trazer de novo. Legal, deixa para lá. Aí você vai. Quando você terminar, tem coisas que lá no começo não fazem mais sentido nenhum. Nenhum. O que ainda fizer sentido, ela vai querer trabalhar na psicanálise. Tem coisa que não faz sentido, você nem lembra, porque o grande objetivo é acabar com aquilo. Entendi. Por exemplo, dor de cabeça. Tô com uma dor de cabeça. Acho que eu explico isso no curso. Tô com uma baita dor de cabeça. Aí, eu chego aqui no trabalho, que dor de cabeça, tá. Aí chega de tarde, aí alguém te dá um remédio, ou você tomou, ou sei lá, o que aconteceu, comeu, passou. Chega de tarde, alguém pergunta pra você assim, e a dor de cabeça? Melhorou? Aí você fala assim, é mesmo, melhorou. Nossa, nem... Por quê? A ideia do tratamento é que esqueça essa dor. Ela só é um registro que não serve pra nada. Entende? Se você vai lá trabalhar o seu abuso, se você vai lá, depois você assiste. Se você vai lá trabalhar o seu abuso e ficar trazendo ele de novo, para que você vai ficar honrando essa dor? Retroalimentando esse processo. Entende? O ideal é que isso cicatrize de tal maneira que não doa mais. Eu caí, machuquei. Se tiver inflamado, eu tenho que tratar. Se for aqui uma cicatriz, tô falando que eu tenho uma cicatrizinha aqui. Cara, não dói. Não dói nada. Eu até lembro do dia que eu caí, mas nem dói. Não tenho vergonha, me estabaquei no chão. Não dói. Se eu tivesse com a vergonha, porque alguém me viu, ainda tinha ferida. Eu ainda tinha que trabalhar. A ideia é que cicatrize de tal maneira que eu nem lembre mais, porque quando eu toco não dói. Então não tem o registro impresso. Entendi. Quando a gente faz eu uma desejo que conversa, uma hora a gente você traz nem muito se pro lembre mental. mais dessa história. Não traz tanto pro mental. Aí o que ficar lá no final, que precisar ser trabalhado, aí você propõe um processo de uma outra técnica, qual você sentir ali que faz sentido. Ou a psicanálise, ou a constelação, ou o reiki. Começou a trabalhar, sentiu que pipoca uma outra coisa, vai entrar no método? Para o processo, continua, faz o método, e aí depois continua no processo. Porque a gente está trabalhando com bases bem profundas, multidimensionais, trabalhando com a espiritualidade. Então faz aquilo, a mesma coisa. Sim. Eu vou em outros lugares. Vamos fazer o seguinte, não faz outro tratamento enquanto a gente estiver aqui. Quando a gente terminar, aí você dá continuidade. Não físico, né, gente? Porque físico é físico, físico é... a gente não vai trabalhar nessa base física. Tá bom? Entendi. E aí vai trabalhando nessa limpezona. Isso a gente é isso que a gente, no fundo, faz. E aí, claro, depois você pode dar continuidade, sim, dentro de um processo. Que aí já limpou, que a gente vai entender o que é de fato importante ser elaborado. Tá bom? Tá bom. Então, beijo, amei falar contigo. Boa sorte. Me ajudou muito. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Beijo. Tchau. Beijo.